Olá, eu sou a professora Natália Teixeira, nutricionista, doutora em Ciência de Alimentos e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Kennedy. E esse é o programa Bem-Estar. Aqui a gente bate um papo leve, descontraído sobre saúde, nutrição, qualidade de vida e, claro, sobre bem-estar. No nosso último programa, nós começamos uma conversa muito importante sobre a saúde dos rins, entendendo então o que são as doenças renais, as suas causas, os sintomas, as formas de tratamento, de diagnóstico. E essa foi uma conversa tão rica, tão necessária, que hoje a gente vai trazer de volta esse tema. E aí a gente vai receber novamente o Dr. Ariel e também temos uma outra convidada especial. Então, vamos reapresentar aqui o Dr. Ariel para quem não acompanhou nossa última edição. O Dr. Ariel, então, ele é médico formado pela UFMG em 2007, tem também especialização em nefrologia pelo Hospital Universitário Ciências Médicas em 2015 e também tem o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia desde 2017. Ele atuou em clínicas de diálise no Hospital Mater Dei por mais de 10 anos e desde 2016 se dedica de fato a esse atendimento em consultório. Ele que é natural de Bambuí, aqui em Minas Gerais, católico, filho do seu José e da dona Rejane e pai aí de duas criancinhas lindas, o Pedro e a Maria Luísa, e casado com a Débora. Doutor Ariel, bem-vindo de volta, obrigada por vir novamente aqui nos enriquecer com seu conhecimento. Obrigado, Natália, por um novo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. E para enriquecer ainda mais essa nossa conversa e também trazer luz sobre sobre a doença renal e como que funciona esse tratamento, trago aqui minha colega nutricionista, Melissa Luciana. A Melissa, então, é nutricionista, é também doutora em saúde e nutrição, especialista em educação alimentar e nutricional, tem mais de 11 anos aí de atuação em clínicas de diálise e também tem mais de 20 anos de experiência na nutrição e na área de nefrologia e também a nossa preceptora de estágios e professora aqui da Faculdade Kennedy. Melissa, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui, por dividir conosco o seu conhecimento. Eu que agradeço, Natália. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui com você, com o Dr. Ariel, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema que é tão importante. Excelente. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho a doença renal lá no nosso primeiro programa, hoje eu queria avançar um pouco mais e falar sobre tratamento, sobre qualidade de vida, sobre as possibilidades para o paciente. A gente vai conversar daqui a um pouquinho, vamos falar da importância do tratamento medicamentoso, mas também da importância do tratamento nutricional, que tem um papel, sem dúvida, essencial, por isso que a Melissa está aqui com a gente hoje. Então, doutor Ariel, queria começar te perguntando, quando a pessoa recebe o diagnóstico, surge aquela dúvida que é muito comum, A doença renal, ela tem cura? Ou a gente está falando principalmente de controle da doença? A doença renal crônica, hoje em dia, o tratamento avançou bastante nos últimos anos. Então, principalmente naqueles estágios iniciais, a gente hoje fala em buscar a remissão da doença renal crônica. E nos estágios mais avançados, a gente procura retardar a progressão da doença. No outro programa, o senhor até falou com a gente que já existem medicamentos que conseguem essa remissão, Claro que somente no início da doença, somente nos estágios iniciais, mas nesses estágios iniciais, com o tratamento adequado, a gente poderia de fato falar em cura? A gente pode falar em remissão. Remissão é um conceito de que a doença ela não desaparece, ela fica controlada e se a pessoa seguir o tratamento, se o tratamento for bem feito, a doença não vai causar tantos problemas para ela. E nesse caso de remissão, o indivíduo descobriu precocemente, fez todo o conjunto de tratamentos, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, quais são, e alcançou essa remissão. Ele não precisa mais dessa medicação ou ele continua tomando essa medicação para manter essa remissão? Não, precisa continuar com o tratamento medicamentoso, com o tratamento nutricional, com os hábitos de vida saudáveis, que são muito importantes, que a gente vai comentar. Então, é uma condição que
precisa de um tratamento a longo prazo. O que ele vai conseguir de fato é manter a sua qualidade de vida, manter esse funcionamento renal sem ter mais perdas. Exato. Perfeito, doutor Ariel. E quando essa doença ela é descoberta de forma precoce, o que efetivamente pode ser feito para evitar ou para retardar essa progressão? Além desse medicamento, né, que o senhor já comentou com a gente, quais são os principais pontos aí do tratamento? Bom, então a questão medicamentosa, né? É importante tratar as doenças que levam à doença renal crônica, que as principais são hipertensão e diabetes. Então, controlar a pressão, controlar o diabetes e ter uma alimentação equilibrada. Dependendo do estágio da doença renal crônica, precisa de ter algumas restrições maiores nos estágios mais avançados. Mas o tratamento da doença renal crônica e de todas as doenças, né? Ele é um tratamento que tem que ser abrangente. Não basta só medicação, alimentação é muito importante, atividade física é muito importante. Atividade física é um dos fatores que mais promove saúde, que aumenta a longevidade das pessoas, né? Ter um manejo do estresse também muito importante. E dentro desse manejo do estresse, a gente sabe que a espiritualidade também é uma questão que ajuda muito. Então, ter um sono de qualidade também é importante. E a hidratação também é muito importante, né? Então, não basta só tomar remédio, tem que tratar a saúde de uma forma global. Vou até fazer uma pausa aqui, dar um recadinho para quem está em casa. Assistam todas as edições do programa Bem-Estar, porque a gente só traz convidado bom aqui para falar para vocês. E é interessante a gente observar como que os temas eles vão se complementando. Então, a gente já teve uma edição aqui com a doutora Meira, em que ela falava a respeito de dor. E aí a gente discutiu tanto essa importância da espiritualidade para a gente se cuidar mais. E ela também trouxe uma reflexão muito importante que, assim, não é que a gente deva sentir dor o tempo inteiro, não é isso. Mas como que a gente está pouco tolerante à dor e aí a gente recorre aos medicamentos indiscriminadamente e alguns desses medicamentos podem estar diretamente associados com as doenças renais, né? Sim. Depois a gente teve uma outra edição com a doutora Nívia em que ela falou de cuidados. E aí, no nosso último programa, quando o doutor falou a respeito da hemodiálise, que de repente o paciente vai ter que ir 3 vezes a uma clínica ou a um hospital, a sessão vai durar 3, 4 horas. 3 vezes por semana. 3 vezes por semana, 3 a 4 horas, ou seja, esse indivíduo também é um indivíduo que vai possivelmente ter que se afastar das suas atividades laborais, ele não vai conseguir ter a sua qualidade de vida ali completa. E se a gente estiver falando ali da diálise peritoneal, talvez ele vá precisar ter uma pessoa para cuidar dele em casa, talvez ele não vá conseguir fazer todo esse manejo sozinho. Então, assim, fiz essa pausa para dizer para você que está em casa, assista todas as edições do programa Bem-Estar, porque vocês vão ver que uma vai conversando com as outras, tá bom? E aí, em alguns casos, né, esse tratamento ele evolui para essas intervenções mais complexas, que a gente até começou a falar aqui, da hemodiálise, da diálise peritoneal. No último programa o senhor falou de uma porcentagem de funcionamento do rim. Queria que o senhor esclarecesse um pouquinho mais. Em que momento surge essa necessidade do tratamento, né? Esse tratamento substitutivo, não é esse o termo que o senhor usou? Bom, então a necessidade de terapia renal substitutiva, que é a hemodiálise, a diálise peritoneal ou o transplante renal, geralmente é quando os rins estão funcionando menos de 10%. A gente faz a estimativa da taxa de funcionamento renal a partir do exame de creatinina, que é um exame muito simples, um exame que faz no sangue. E aí existem, né, fórmulas que usam a creatinina, a idade e o sexo da pessoa, e aí faz essa estimativa. Geralmente, quando os rins estão funcionando menos de 10%, a pessoa começa a ter complicações. E algumas dessas complicações representam um risco até a vida da pessoa, né? Como, por exemplo, potássio muito alto, se a pessoa fica com muito líquido acumulado no corpo, né? Então, quando a taxa de funcionamento renal está
abaixo de 10%, que a gente começa a pensar nessas modalidades de terapia renal substitutiva, que são essas que eu citei, hemodiálise, diálise peritoneal e transplante. Ótimo. Então a gente quer realmente tentar evitar chegar nesse ponto, mas quando chegar a gente tem essas opções, né, para aumentar aí a qualidade de vida do paciente. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre a diálise e tudo mais, eu queria passar a palavra aqui para a Melissa, porque eu queria entender um pouquinho qual que é a dimensão do tratamento dietético, né, o tratamento dietoterápico, a dietoterapia para o paciente renal. Quão importante ela é para a conservação do funcionamento dos rins? Então, Natália, a alimentação é um pilar do tratamento do paciente renal. Eu costumo falar para os meus pacientes que existem diferentes pilares, como o doutor Ariel mesmo disse, e o que a gente sabe hoje é que a alimentação ela é tão fundamental porque ela vai contribuir, principalmente quando a gente pensa que os dois fatores de risco relacionado ao risco da doença renal crônica, que seria a hipertensão e o diabetes, que tem já um fundo alimentar e uma questão alimentar bastante importante, porque a gente está falando de consumo, basicamente um consumo aumentado de alimentos industrializados, de alimentos fontes de sódio. Então, todo alimento ultraprocessado, ele acaba sendo um alimento rico em sódio. Então, o que eu falo muito para os pacientes, o que está lá na prateleira, o que a gente está desembalando muito, significa que a gente está consumindo um alimento que não é saudável e que por muitas vezes ele tem uma quantidade maior de sal, da mesma forma também que hoje esses alimentos têm uma quantidade maior de açúcar e que isso vai contribuir muitas vezes para um acúmulo de agravos em saúde, porque por vezes o paciente ganha peso, o paciente se torna hipertenso, o paciente se torna diabético e aí pode ele vir a ter um risco de doença renal crônica. E hoje o que eu vejo que é bastante desafiador é porque nós estamos falando de um problema de saúde pública. Então, o último dado do Vigitel revela para a gente que mais de 60% da população brasileira está sobrepeso e obesa, 25% da população brasileira obesa. Então, nós estamos falando que para cada 10 pessoas, 2,5, ou seja, a cada 100 pessoas, 25 pessoas estão obesas. E o que acontece hoje, se a gente pensar no Brasil, por exemplo, há 10 anos atrás e hoje, a gente tem muito mais acesso e disponibilidade de alimentos industrializados e diferentes tipos de alimentos industrializados. Então, a gente acaba consumindo mais esses produtos e que são produtos que têm essa relação direta com o risco de agravamento, tanto do diabetes quanto da hipertensão. E hoje acaba que a gente tem uma questão que também é mais recente, eu diria dos últimos 5 anos, que é um incentivo muito forte ao consumo de proteína e também relacionado a suplementos. Então, diferentes tipos de suplementos, que a base deles são ali as proteínas, produtos ultraprocessados e que às vezes as pessoas não entendem que alguns shakes, algumas bebidas, iogurtes fortificados com proteína e às vezes esse consumo aumentado para quem já tem um diabetes ou uma hipertensão e considerando que a doença renal ela é uma doença silenciosa, às vezes o paciente já pode ter um prejuízo de função renal, não sabe e está fazendo ali um consumo aumentado de proteínas no seu dia a dia. Então eu vejo que o momento ele é muito desafiador, principalmente porque há esse incentivo de consumo proteico. E a gente tem que tomar bastante cuidado nesse momento, porque a gente tem também um avanço em relação ao tratamento da obesidade focado nas canetas emagrecedoras e junto com isso uma orientação de maior consumo também de proteína. Então é muito importante que a gente divulgue que a doença renal ela é uma doença silenciosa,
que precisa ali desses cuidados, né, de ter ali, passar pelo nefrologista, fazer os seus exames, como disse o doutor Ariel, exames que são baratos, que são simples de serem realizados. Uma vez que o paciente tem ali detectado uma alteração na função renal, é preciso pensar um planejamento de cuidado e que esse cuidado vá passar pela alimentação, pelo controle clínico, pela atividade física, como o doutor Ariel disse, a questão da espiritualidade. A gente sabe hoje, o Brasil é um dos países que tem uma das maiores prevalências de depressão e ansiedade. Então, são questões que a gente precisa estar bastante atento para que realmente a gente contribua para que o paciente tenha ali o seu autocuidado, que é tão importante, e aí entra o pilar da alimentação. Ou seja, em termos de nutrição, é uma cascata de fatores relacionados a uma má alimentação, a um estilo de vida inadequado, que levam ao aumento de peso, ao diabetes, à hipertensão e culminam, talvez, dependendo do indivíduo, numa doença renal. Exato. Exatamente. E aí, o que também às vezes gera muito confundimento para os pacientes é porque, dependendo do estágio da doença renal, dependendo da modalidade de terapia renal substitutiva, o paciente vai ter diferentes prescrições dietoterápicas. Não é aquele tratamento padrão que você pensa, né, no colesterol, redução de gordura, no diabetes, redução de carboidrato. É muito amplo, né, o espectro. É muito específico, porque vai depender muito do perfil até dos exames do paciente, porque, por exemplo, terão pacientes que não terão alteração de potássio, terão pacientes que vão ter alteração de potássio, tem toda uma orientação específica dietoterápica, de quais os alimentos que vão ser consumidos, inclusive técnicas dietéticas de redução de potássio de alguns alimentos. Ou seja, o tratamento para o paciente renal na perspectiva dietoterápica, ele é muito individualizado. Então, também costumo falar muito isso para os pacientes, não vá naquela receitinha de bolo que o seu colega está te contando, porque cada paciente é um e precisa ser olhado na sua individualidade. E algo que faz muita diferença, o trabalho conjunto do nefrologista com o nutricionista. Então, sempre falo para os pacientes, passou no nefrologista, retorna em mim para que eu possa verificar os seus exames, ver o que a gente tem que cuidar, porque tem uma questão que é muito importante, é cuidar para que o paciente não evolua para uma desnutrição. Porque como o paciente, às vezes, ele vai ter muitas restrições alimentares para que a gente consiga manter um equilíbrio melhor em relação aos exames bioquímicos, até os sintomas clínicos, em relação, por exemplo, à questão da ureia, como o doutor Ariel já trouxe no outro programa, que às vezes o paciente pode ter ali um quadro de náusea, às vezes confusão mental. Então, cuidar para que ele não evolua para uma desnutrição, e aí isso tem uma relação direta com o aporte calórico que a gente vai oferecer para o paciente em diferentes estratégias, é fundamental para que o paciente possa evoluir bem no tratamento que ele precisa ali seguir. Então, o tripé, sem sombra de dúvidas, é atividade física, alimentação e controle clínico com o nefrologista. E aí a nutrição vai buscar esse equilíbrio de nutrientes para que ele consuma o que for adequado dentro da realidade daquele indivíduo, mas sem ter também uma perda ali de valor nutricional. E aí, assim, a gente tem casos de muito sucesso. Então, a gente tem pacientes em tratamento conservador há mais de 15 anos, mais de 20 anos, aqueles pacientes que são disciplinados, que realmente seguem ali, têm uma adesão ao tratamento. Então, a nutrição, ela não vai de jeito nenhum retornar a função renal do paciente, mas ela tem um papel definidor, principalmente na redução da sintomatologia e até mesmo no sentido de retardar talvez essa evolução, então no sentido de manter o paciente mais estável no tratamento. Deixa eu ver se eu entendi, se o pessoal lá de casa também entendeu. Então a gente tem o tratamento conservador, que é quando o rim ainda tem um funcionamento
É claro que ele está funcionando menos, porque a gente está falando da doença renal crônica, mas ele ainda funciona em quantidades adequadas que não demandam aquele tratamento já substitutivo. Isso. É isso mesmo? Isso. O conceito de doença renal crônica, né, até para a gente abordou no primeiro programa, mas só para revisar, a doença renal crônica é quando os rins estão funcionando menos. E isso a gente consegue estimar fazendo um cálculo, que é a taxa de filtração glomerular, que dá mais ou menos a porcentagem de funcionamento renal. E aí a necessidade de diálise, de transplante, é quando essa taxa está abaixo de 10%. Né? Então, até então, o paciente está no tratamento conservador. Que é o tratamento para evitar que ele precise de chegar na terapia renal substitutiva. Tá. E pode completar. Eu queria só chamar a atenção para um dado aqui, que a doença renal crônica, ela tem uma mortalidade alta, principalmente nos estágios mais avançados e se a pessoa não se cuida. Hoje em dia, pelos dados da Organização Mundial de Saúde, a doença renal crônica é a 9ª causa de mortalidade. E, como ela está aumentando muito, a estimativa da OMS para os próximos 10 anos é que ela se torne a 5ª causa de mortalidade no mundo e para daqui a 20 anos que ela se torne a 3ª causa de mortalidade no mundo. Então, a gente tem que chamar a atenção para a pessoa prevenir, primeiro saber que tem a doença renal, prevenir, tratar, para evitar chegar nos estágios mais avançados onde a mortalidade é maior. E aqui no Brasil, um outro dado interessante do censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia é que de 2023 para 2024 houve um aumento de 10% na quantidade de pessoas que fazem hemodiálise ou diálise peritoneal. Então, um aumento assim, de um ano para o outro, 10% é muita coisa. Né? São números, de uma maneira geral, importantes, né? A gente fala que hoje a gente está tendo uma epidemia de doença renal crônica, né? Que são muitos pacientes e muitos não sabem. E que seria muitas questões talvez evitáveis, porque está diretamente relacionada ao estilo de vida, né? Porque se a gente pensar que as duas principais causas são diabetes e hipertensão, então que também tem uma relação direta o quanto que a prevenção faz diferença, no sentido de a gente pensar a promoção de hábitos de vida adequados, saudáveis, porque às vezes o que o paciente acha que é tomar o remédio, né, doutora Ariel? Mas não é isso. Ele busca o tratamento querendo uma receita. Pílula mágica. Isso, é a pílula mágica, mas não é isso, porque a gente percebe muito que na nefrologia, o quanto que a mudança de estilo de vida no paciente faz diferença no tratamento, sabe, Natália? Melissa, então fala um pouquinho mais especificamente pra gente. Já entendemos que vai ser individualizado, como tudo, né, na nutrição, mas quais são os principais pontos ali importantes do tratamento dietoterápico no tratamento conservador? O que geralmente muda ali na nutrição do indivíduo? Bom, tem um ponto que é bastante importante. Existem duas frutas que elas são tóxicas para o paciente renal, que é a carambola e o biribiri. O biribiri, ele não é muito comum aqui na região de Minas Gerais, ele é uma fruta mais comum na região do Nordeste, ele é primo da carambola, inclusive ele parece um pouco com a carambola. Essas frutas, elas têm uma nefrotoxina e que se o paciente renal consumir, ele pode ter risco de ter um quadro de soluço, pode ter confusão e o paciente pode até evoluir para a morte. Então, dizer para vocês, carambola é extremamente proibido, tá? E às vezes, assim, paciente que come fora, em restaurante, a carambola é muito utilizada para decorar salada, porque ela é uma fruta bonita. Então, o caldo da carambola pode contaminar ali também o alimento, né? Uma salada, enfim. Bom, outra questão que é bastante importante está relacionado ao consumo das proteínas, que eu falei agora há pouco e que é algo que tem me preocupado bastante, porque a gente está nessa fase de que proteína resolve tudo, não é bem isso, né? E tem um fator que eu tenho observado também, que a população leiga, ela tem um pouco de dificuldade de diferenciar o que
é moda, vou colocar assim, com o que é saudável. Então, quando vê um produto sem açúcar, não importa mais nada sobre aquele produto, já se automaticamente pensa que ele é saudável. Da mesma forma, eu acho que vem acontecendo com a proteína. Se aquele produto é rico em proteína, acabou, não importa mais nada sobre a composição dele, sobre os ingredientes que estão ali, né? A população tende a acreditar, não é uma boa escolha, porque ele é rico em proteína. Sim. Então, é um fenômeno também que a gente vem passando, né? Sim, e uma questão que também eu acho que é importante esclarecer a população, que geralmente a população brasileira já consome uma quantidade maior de proteína do que seria o adequado para o indivíduo ficar em equilíbrio, ficar bem. Uhum. Então, a gente sabe, enfim, pelos inquéritos populacionais, isso muda de região para região, mas em média o brasileiro consome em torno ali de 1,8, 2 gramas de proteína por quilo de peso, ao passo que o ideal seria em torno de 0,8. Ou seja, então as pessoas no dia a dia já consomem uma quantidade maior de proteína. Que já supriria, inclusive, o praticante de atividade física mais intenso, que tem objetivos, né, mais específicos. E que aí entra numa outra questão. Será mesmo que as pessoas precisariam estar utilizando suplementações à base de proteína? Bom, mas o paciente renal, então, a primeira orientação é avaliar o consumo desse paciente em relação à proteína, porque reduzir esse consumo, isso vai depender, segundo o estágio da doença renal, porque dependendo do estágio, a gente vai colocar ali ou 0,8 ou 0,6 gramas por quilo de peso, ou se for um tratamento que é um tratamento que existe também para o paciente renal, que é o uso dos cetoanálogos, a prescrição ela fica 0,3 gramas por quilo de peso. Aí, de fato, então, é bem mais restrito. Bem mais restrito. Geralmente é uma dieta vegetariana para que a gente consiga alcançar essa recomendação para que o paciente possa fazer uso desse medicamento. Bem, então isso vai depender do estágio, dos exames. E aí a gente está falando só de proteína. É preciso olhar o aporte calórico para que o paciente não tenha risco de desnutrição. É preciso cuidar do consumo de fósforo, de potássio, de sódio. E aí cada alimento especificamente ele vai ser fonte, ou de fósforo, ou de potássio, ou de sódio, de cálcio. Ou seja, não existe padrão, não existe fórmula mágica. Então, é preciso atender esse paciente, fazer ali um recordatório alimentar, ver como que está o consumo alimentar desse paciente, para conjuntamente, porque isso também é bastante importante, a gente precisa considerar muitos hábitos alimentares de cada paciente, a gente chegue num ponto de equilíbrio, porque a adesão do paciente depende muito. E quanto menos a gente modifica essa estrutura de alimentação do paciente, isso ajuda bastante, porque não é uma prescrição que o paciente vai seguir 1, 2 meses e depois ele vai ter alta. É para o resto da vida. É algo que ele vai ter que praticar para o resto da vida. Então, o trabalho de educação alimentar e nutricional, trabalhar com o paciente as possibilidades alimentares, receitas adaptadas, é extremamente importante porque a gente sabe, né, Nath, o quanto que é desafiador mudar e sustentar a mudança de comportamento alimentar. A gente não está falando de algo que é tão simples para o paciente. A gente precisa ter essa escuta humanizada no consultório para que realmente o nutricionista possa fazer diferença na vida desse paciente, somando no tratamento do paciente. Excelente. Doutora Ariel, falando então de tratamento, a gente já comentou um pouquinho sobre a diálise e muita gente ainda tem essa visão de como ela é diferente e tudo mais, né? E de como é difícil de fato. Existe uma diferença assim na qualidade de vida dos pacientes que fazem, seja a hemodiálise, seja a diálise peritoneal, existe uma diferença da qualidade de vida de quem faz hoje para antigamente? Já melhorou alguma coisa? Sim, o tratamento hemodialítico evoluiu também, né? Como tudo na medicina, na nossa sociedade. Antigamente, né, até algumas décadas atrás, as máquinas de hemodiálise eram mais precárias, então os pacientes tinham mais intercorrências durante as sessões de hemodiálise. Hoje isso modernizou.
Hoje, inclusive, a gente tem uma modalidade de tratamento hemodialítico que chama hemodiafiltração, que é conhecida também como HDF, né, a sigla. Ela já existia na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, e aqui no Brasil ela está ficando mais difundida nos últimos anos, porque ela passou a fazer parte do rol da ANS. Então, os planos de saúde hoje muitos já cobrem. E essa modalidade, ela também é feita através de uma máquina. O paciente tem que ir lá 3 vezes por semana, normalmente, mas ela consegue, assim, resumindo, ela consegue filtrar o sangue melhor. Então, o paciente tem menos intercorrências durante a diálise, o paciente acaba se sentindo melhor após as sessões de hemodiálise, ela protege mais o coração. Então, é um avanço, essa modalidade que chama hemodiafiltração. E eu acompanhei aí ao longo dos meus anos, né, de trabalho em clínicas de hemodiálise, o início desse tratamento, né? Então, hoje a gente já tem vários pacientes, né, que fazem a hemodiafiltração e eles relatam para a gente uma sensação de bem-estar maior. Os trabalhos científicos corroboram isso, né? E a gente vê na prática que realmente é um avanço, né? A hemodiafiltração. Excelente. E, Melissa, quando o paciente sai, então, desse tratamento conservador e vai para esse tratamento substitutivo, o acompanhamento nutricional muda ou basicamente aquelas recomendações que você deu antes continuam válidas? Não, aí é outra estrutura de prescrição dietoterápica, porque a partir do momento que o paciente começa a fazer o tratamento, a terapia renal substitutiva, ou diálise peritoneal, ou hemodiálise, ele, na verdade, ele tem que consumir proteína, então é um pouco diferente do tratamento conservador para não evoluir para o risco da desnutrição em termos de perda mesmo de massa magra. Só que tem também a quantidade adequada, segundo o tratamento que o paciente está fazendo, algo que é mais comum nas terapias renais substitutivas do que no tratamento conservador, é o paciente às vezes evoluir com alterações principalmente de fósforo, produto calcifósforo, às vezes alguns alimentos que são fontes de proteína, eles também são fontes de fósforo, então é preciso ali fazer uma organização. Tem um medicamento que os pacientes tomam, que são os quelantes de fósforo, então o nutricionista junto com o nefrologista tem esse papel de verificar a quantidade de fósforo que o paciente está consumindo, ver o horário mais adequado para o paciente tomar esse quelante, para ajustar melhor os valores de fósforo do paciente, porque hiperfosfatemia é também um risco maior à questão de mortalidade do paciente nas terapias renais substitutivas, porque isso vai gerar ali outros complicadores e outras intercorrências, como, por exemplo, questões relacionadas a hiperparatiroidismo secundário. Então, o nutricionista também, ele é um profissional extremamente importante nas clínicas de diálise para a prevenção da desnutrição, para adequação em relação aos exames e também para que o paciente possa ter ali possibilidades alimentares, porque às vezes o paciente fica muito receoso, principalmente aquele paciente que vem do tratamento conservador e ficou muito tempo no tratamento conservador, de retornar o consumo dos alimentos que são fontes de proteína e não só os alimentos que são fontes de proteína. Se o paciente está fazendo ou hemodiálise ou diálise peritoneal, às vezes ele vai poder ter uma liberdade maior na alimentação, dependendo do tipo de tratamento que ele vai fazer. E também a gente não pode esquecer do transplante, que também é uma modalidade de tratamento e que a alimentação é extremamente importante também nessa modalidade de tratamento para que o paciente consiga ali preservar, enfim, aquele órgão que ele recebeu e seguir bem durante ali o tratamento dele pós-transplante. Ou seja, em qualquer fase da evolução ou do tratamento, enfim, da doença renal crônica, a nutrição tem um papel muito importante. E muito individualizado. E muito individualizado, exatamente. Excelente. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a internet é terra de ninguém, né?
Então, às vezes, assim, os pacientes recebem, eu falo que são muitas informações, mas não necessariamente eles conseguem utilizar aquelas informações de uma maneira adequada para que aquilo contribua para a saúde dele, porque o tratamento na nefrologia é muito individualizado. Então, por isso que é extremamente importante sempre ter ali o acompanhamento com o nefrologista e com o nutricionista. Excelente. E falando então do transplante, né? Doutora Ariel, o que é que muda no tratamento, né? O senhor já tinha falado no outro programa a respeito de medicamentos para evitar a rejeição, né? Mas esse paciente, ele continua sendo considerado um paciente com doença renal crônica e ele continua num tratamento parecido, porque, me corrija se eu estiver errada, mas ele perdeu a função de 2 rins e recebeu um novo. Então, a princípio, ele também continua sem a função total, certo? Sim, o paciente transplantado, ele continua sendo um paciente renal crônico. O transplante, em muitos casos, a função renal fica praticamente normal, mas em outros casos ela fica da mesma forma que o paciente no tratamento conservador, a gente faz o cálculo da taxa de funcionamento renal do paciente transplantado também. Analisa como é que ficou a situação Analisa como que ficou a pós-transplante. situação. Então, principalmente ao longo dos anos, a pessoa vai envelhecendo, os próprios imunossupressores têm alguns efeitos colaterais. Então, ao longo dos anos, a função renal do paciente transplantado pode ir reduzindo também. E aí o paciente vai continuar tendo aqueles cuidados que a gente sabe que são importantes, da questão nutricional, o acompanhamento com exames periódicos, mas a qualidade de vida e a sobrevida do paciente transplantado são maiores do que aquele paciente que permanece fazendo hemodiálise ou diálise peritoneal. E aí, queria perguntar para vocês dois, queria que vocês dessem realmente assim um depoimento, contassem um pouquinho para a gente, o que vocês observam na prática de consultório que é a maior dificuldade que o paciente tem de aderir aos tratamentos? O que pega ali no dia a dia? Olha, eu acho que a questão nutricional, seguir às vezes as restrições que são necessárias, é difícil para as pessoas. É difícil também, às vezes, fazer tantos exames, fazer tantas consultas, tomar os remédios diariamente. Às vezes são pessoas já mais idosas que precisam de auxílio quanto a isso, mas a gente sabe que se a pessoa segue bem o tratamento, se tem uma adesão boa ao tratamento, a chance de ter sucesso é bem maior. Interessante. E você, Melissa, o que você percebe? Eu concordo com o doutor Ariel. Eu realmente acho que a adesão à nutrição, à prescrição, à dieta é um desafio, sabe, Natália? E aí é preciso trabalhar muito com esse público possibilidades alimentares. Nós estamos falando de Minas Gerais, que o bom mineiro vai querer um queijo, vai querer um pão de queijo, um docinho de leite. Vai querer um docinho de leite. E, além disso, tudo termina na mesa. Sim. Então, assim, é mostrar para o paciente que é possível ter qualidade de vida. E um dos grandes desafios que eu vejo hoje na modernidade é que as pessoas estão deixando de cozinhar. E às vezes, quando elas deixam de cozinhar, as possibilidades alimentares se tornam mais desafiadoras. Então, também é preciso ir mostrando para o paciente, trabalhar muito numa perspectiva de redução de danos e nessa perspectiva dele ir passando por um processo de construção de saúde. Porque às vezes são tantas orientações, são tantas modificações que o paciente precisa, naquele primeiro momento que ele tem contato, às vezes, ou com o nefrologista ou com o nutricionista, que para ele, ele pode, num primeiro momento, acreditar que vai ser muito desafiador. E, de fato, é muito desafiador, mas é possível. Então, assim, o que eu sempre falo para os meus pacientes é que por acreditar que vale a pena, por acreditar que faz diferença, é possível seguir. Mas eu acho que o nutricionista ele tem um papel definidor de não ser aquele profissional que vai restringir, mas de ser aquele profissional que vai oferecer possibilidades alimentares
para que o paciente possa, de fato, aderir a esse tratamento, que é um tratamento tão importante para que ele consiga manter ali uma qualidade de vida. Acho que é importante a gente também pensar, nós falamos um pouco sobre espiritualidade, mencionei até a sua própria família aqui, mas talvez focar no que vale a pena, no que ele vai ganhar caso ele faça essa adesão ao tratamento, né? Na qualidade de vida que ele vai ganhar, nos anos de vida que ele vai ganhar, para aproveitar de fato com a família, com o que realmente importa. Porque a gente que lida com o paciente que faz diálise, né? A gente sabe que é um tratamento difícil, né? Sim. É um tratamento que as pessoas têm algumas limitações, né? De ter que fazer a diálise 3 vezes por semana, né? Às vezes não tem mais dificuldade para viagens, então a gente tem que fazer de tudo para a pessoa não chegar lá. Sim. A gente tem que fazer um tratamento conservador bem feito, né? Tentando evitar a progressão da doença. Mas quando a pessoa precisar da diálise, né? Aí também tem a possibilidade do transplante, que dá uma qualidade de vida melhor, mas focar na prevenção. Uhum. E mesmo diante assim de tantas limitações, né, as pessoas querem de fato saber sobre o futuro, sobre como vão ser essas possibilidades. E aí, é possível ter essa vida normal? O senhor mencionou, por exemplo, uma viagem. É possível organizar dentro dessa equipe multidisciplinar que atua ali junto com esse paciente? Então, estou com uma viagem marcada. Não vou poder fazer hemodiálise nesses 3 dias, ou é possível agendar uma hemodiálise no local da viagem, ou com a diálise peritoneal é possível viajar. Estou dando o exemplo da viagem, mas de uma maneira geral, ter uma vida normal, ter qualidade de vida é possível? Sim, é possível. Essa questão de viagem, por exemplo, né, tem uma situação que a gente chama de diálise em trânsito, que é quando o paciente viaja para uma outra cidade e aí ele faz a hemodiálise na cidade onde ele está. Aí é preciso fazer um contato antes com a clínica de diálise da cidade para onde ele vai. Geralmente, toda clínica de diálise tem assistente social também, a assistente social faz essa intermediação, né? E aí, um programa do paciente fazer diálise lá, por exemplo, durante uma semana. Vai para a praia, aí lá faz diálise lá naquela cidade, né? A diálise peritoneal, ela dá até uma liberdade maior para a pessoa, porque a diálise peritoneal a pessoa faz em casa. E a máquina de diálise peritoneal ela é bem menor, compacta, né? Mais compacta, então a pessoa pode levar para onde ela for viajar, né? Então tem essas possibilidades de fazer diálise em outros locais, né? E assim, a gente tem também muitos pacientes que fazem diálise que continuam trabalhando, né? Geralmente os turnos de hemodiálise, tem turnos que são noturnos também, então a pessoa às vezes trabalha durante o dia e faz a hemodiálise à noite. E com essas novas técnicas, né? Hoje as máquinas são mais modernas, a pessoa tem uma sensação de bem-estar melhor do que tinha há alguns anos atrás, né? Então, tem pacientes que, principalmente aqueles que são mais jovens, né, que continuam trabalhando, que têm suas famílias. A diálise, eu também sempre falo para os pacientes que ela não é o fim do caminho. Pelo contrário, é uma possibilidade a mais. É uma possibilidade de continuar e, em alguns casos, de ser uma ponte até o transplante, né? Lógico que igual eu comentei, a gente sempre faz de tudo para o paciente não precisar, né? Mas desde o momento que precisa de fazer a hemodiálise ou a diálise peritoneal, encarar isso como uma oportunidade de continuar e talvez como uma ponte até fazer o transplante. Melissa, e na nutrição? É possível ter algum tipo de escape? Vamos pensar, a gente teve Páscoa agora em abril, a gente tem no final do ano Natal, Ano Novo, daqui a pouco tem Dia das Mães, Dia dos Pais. Nessas datas mais festivas em que, como você mencionou, a gente sempre acaba, né, nos banquetes, nas mesas, o paciente consegue ter alguma liberdade? Como é que funciona? Então, eu acho que sim, é possível negociar e orientar o paciente, organização em termos do cardápio, então o que vai ser feito pela família nessa data festiva.
Então, um cardápio, às vezes, que vai ter uma quantidade menor de sódio, uma quantidade menor até de alimentos industrializados. Que vai ser bom para todo mundo. Exatamente. O tipo de proteína, então, às vezes, as preparações. Então, em vez, às vezes, você fazer um frango grelhado, fazer um frango em isca com pimentões, cebola, tomate, porque aí você aumenta a porção e diminui a quantidade de proteína, por exemplo. Então, eu vejo que a gastronomia tem muito a nos ajudar, porque a gente pode pensar diferentes preparações para que, de fato, o paciente mantenha suas comemorações. Outras estratégias que são bastante importantes é orientar o paciente sobre escolhas mais adequadas em um restaurante, ou quando às vezes ele for consumir, tem pacientes, como disse o doutor Ariel, eles trabalham, têm suas vidas ali cotidianas e que realizam suas refeições fora de casa. Então, ter essas orientações para que eles possam fazer melhores escolhas quando realizando refeições fora do domicílio, isso é bastante importante. Mas, de novo, é preciso ter uma escuta muito qualificada. Eu percebo que o nutricionista que trabalha com nefrologia, ele é um profissional que ele deve sempre buscar ser um conselheiro para o paciente. Ele precisa estar muito próximo do paciente para que o paciente tenha muita liberdade também de ter esse diálogo aberto, para que daí a gente possa oferecer essas estratégias e que são extremamente importantes, porque eu costumo falar muito para os meus pacientes, vocês não são só o rim, tem toda uma pessoa que precisa ser cuidada, precisa ser olhada, e que a gente perpassa por essas questões da comensalidade, por essas questões, enfim, da alimentação, que é tão importante, né? Dos encontros, das festas. Então, é possível sim que o paciente mantenha essas atividades sociais desde que ele seja bem orientado. E se a gente está falando, né, em buscar um tratamento que vai dar qualidade de vida para esse paciente, ele tem que viver, né, dentro da nossa sociedade. Muito. Doutora Ariel, doutora Melissa, além da alimentação e dos medicamentos, existem outros cuidados que fazem a diferença na qualidade de vida do paciente, nesse tratamento do paciente renal? Sim, um aspecto que eu gosto sempre de falar, que até já falei, né, que é a questão de atividade física. Hoje, inclusive os pacientes que fazem hemodiálise, durante a sessão de hemodiálise, eles fazem fisioterapia em algumas clínicas. Né, nas clínicas que eu trabalhei tinha essa possibilidade. E não só os pacientes que fazem diálise, né, os pacientes renais crônicos em tratamento conservador, a atividade física é muito importante. Lógico que também é importante ter uma orientação de um profissional de educação física para adequar a atividade física ao perfil do paciente. Não é todo mundo que vai poder fazer uma corrida, um crossfit, né? Um crossfit, né? Mas fazer uma musculação, às vezes um pilates, uma caminhada, uma corrida também, se for o caso, né? Mas acompanhado, né? Acompanhado, principalmente. A questão que a gente abordou também já do manejo do estresse, né? Isso é muito importante porque a gente vive hoje, né, numa sociedade que é muito agitada, muito corrida, né? Muita tela, muita informação, isso às vezes até confunde os pacientes. Essa parte é difícil. Antes de começar a gravação, todo mundo aqui pôs o celular no modo avião. Quando a gente sair aqui, já vai estar loucura. Pois é. Então a gente tem que tentar, não tem como fugir do estresse da vida, né? Mas tentar manejar de uma forma, né? E às vezes a própria espiritualidade ajuda nisso, né? A gente tem até alguns estudos científicos que mostram, né, que a pessoa que tem uma espiritualidade mais desenvolvida tem uma evolução melhor na maioria das doenças, né? E um outro ponto importante também é o sono, né? O sono é fundamental para a nossa saúde. Então, o tratamento do paciente renal, ele tem alguns pilares, né? Então, tem o pilar medicamentoso, tem o pilar nutricional, o pilar de atividade física, o pilar do manejo do estresse, e aí entra a questão do sono também, e
isso tudo para dar uma sustentação para uma qualidade de vida boa. Isso tudo, Melissa, além do tratamento que o doutor Ariel comentou, são também os mesmos pilares para a prevenção da doença renal crônica e das doenças como diabetes e hipertensão que levam à doença renal crônica, né? Sim, sim. E voltando na questão da atividade física, ela é extremamente importante porque ela vai ajudar também na prevenção da desnutrição e ela vai ajudar no processo de remodelação corporal. Então, assim, o que eu observo na prática, principalmente os pacientes às vezes idosos, então, às vezes eles fazem atividades ou a musculação ou pilates, isso ajuda bastante, às vezes, o paciente ganhar um pouco de massa magra, reduzir um pouco de gordura corporal, que a gente vem falando bastante da importância de preservação da massa magra para evitar, enfim, ali uma sarcopenia, né? Encontrar esse equilíbrio, né? Exatamente, esse equilíbrio. E aí, assim, a gente vê o quanto que essa construção de saúde, porque eu acho que o que a gente está falando aqui é, de fato, da construção de saúde, porque o bem maior que nós temos é a nossa saúde, né? Então, nós precisamos, e inclusive, nós precisamos saber envelhecer. Porque se a gente tem o autocuidado que está focado nesses pilares, com certeza a gente vai ter um envelhecimento mais saudável e aí com certeza a gente vai estar preservando a nossa função renal. E uma coisa que eu queria acrescentar a esses pilares da saúde, o suporte familiar também, né? A gente vê aqueles pacientes que têm um suporte familiar, que tem evoluções melhores, Sim, né? a rede de apoio, né, doutor Ariel? Apoio. Sim. Então, procurar cuidar das suas relações familiares, né? Sim. E para ter esse suporte, né? Quando for o caso. Por exemplo, às vezes a pessoa precisa de ser submetida a um transplante renal. Se ela tem um doador vivo, algum familiar, o processo é bem mais rápido. Sim. E a sobrevida do paciente que recebe um rim de um doador vivo é maior do que aquele que recebe um rim de um doador falecido. E aí até nisso entra a questão familiar, né? Dessa rede de apoio, de Isso. fato. Muito bom. Para encerrar, então, a nossa conversa de hoje, eu queria pedir uma coisa muito especial para vocês. Queria que vocês deixassem uma mensagem ali para quem está assistindo a gente, que pode estar agora, talvez, negligenciando a saúde dos rins. Vou começar aqui com a Melissa. Melissa, que recado você deixa? Então, pessoal, como eu disse agora há pouco, o maior tesouro que, de fato, nós temos é a nossa saúde. Que vocês tenham um cuidado com a saúde. Eu acho que aquela frase que é até meio já batida, clichê, né, Nath? Clichê da nutrição, mas que faz total diferença. Vai lá, Nath! Descasque mais e desembale menos. Acertei? Isso, exatamente, né? Então, assim, manter ali a nossa alimentação com alimentos frescos, preparar a nossa comida. Cozinhar é um ato revolucionário, porque diz da nossa nutrição. Então, e que a gente possa também buscar uma orientação com profissionais adequados, com profissionais que realmente tenham uma abordagem mais conservadora, focada na comida de verdade, que isso faz total diferença na saúde de vocês. Obrigada, Melissa. Doutor Ariel, que recado você deixa para quem está em casa? Bom, então, eu queria finalizar. Até recentemente a gente teve o Dia Mundial do Rim, e no Dia Mundial do Rim o tema desse ano foi a questão da prevenção. E a gente previne a progressão da doença renal crônica. Hoje a gente consegue, às vezes, até atingir a remissão da doença renal crônica, principalmente naqueles estágios iniciais. Então, exames simples, como o exame de creatinina, o exame de urina, o exame de albuminúria, que também é feito na urina, às vezes dizem muitas coisas para a gente, e quanto antes tratar, melhor, porque a doença renal crônica, na maioria das vezes, é silenciosa e só vai dar sintomas nos estágios mais avançados. Muito bom. Esse, então, pessoal, foi o programa Bem-Estar. Não percam a nossa próxima edição. Até breve.